Sua vida para me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços. Esse momento de teste, esse momento de prova, era também um momento para que Abraão pudesse demonstrar toda a inteireza, toda a grandeza de sua confiança naquilo que Deus lhe havia prometido. No verso número 3, então, desse capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, aguardou o seu jumento, e tomou consigo todos os seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Uma das lições lindíssimas que nós aprendemos com essa história de Abraão é que Abraão, ele não ficou deixando para depois a obediência a Deus. A Bíblia diz que ele recebeu de Deus um chamado, ele recebeu de Deus uma incumbência, e sem nenhuma demora, ele ouviu e obedeceu. Muitas pessoas ficam postergando a obediência à palavra de Deus, e na medida em que vão postergando, surgem inúmeras distrações que acabam impedindo-nos de cumprir a vontade do Senhor. No verso número 4, a Bíblia diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Entre o momento em que Deus fez um desafio a Abraão e o lugar onde Abraão haveria de construir o holocausto, diz a palavra de Deus que envolvem 3 dias. Entre o lugar da obediência e o lugar do sacrifício, foram 3 dias e 3 noites de intervalo. Eu fico pensando, queridos, no que pensou Abraão durante esse período. 3 noites ao pé da fogueira, enquanto todos estão dormindo. Certamente Abraão relembrou a promessa quando Deus disse para ele no capítulo 17: olha, eu vou te dar um filho. Certamente Abraão lembrou-se da declaração de Gênesis 12, quando Deus o chamou e Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certamente que Abraão lembrou-se de Gênesis 17, quando Deus falou: neles serão benditas todas as nações, falando a respeito de Isaque seu filho. E na medida em que o tempo vai passando, naquele intervalo de 3 dias, é possível que Abraão estivesse fomentando no seu coração essa convicção de que Deus haveria de prover alguma coisa para aquele momento, porque Deus não poderia falhar
Deus não falha. Eu imagino que durante esses 3 dias e 3 noites, enquanto eles vão caminhando, Abraão vai lembrando os momentos de alegria, de comunhão, de diversão familiar, relembrando para Isaac os ensinos, as promessas, e vendo Isaac crendo piamente nas provisões do Senhor. Mas como contar para Isaac? Como os olhos de Isaac reagiriam a essa novidade? Deus está provando, Deus está aperfeiçoando a fé de Abraão, e certamente Ele vai fazer a mesma coisa conosco. A palavra de Deus nos diz que na medida em que os dias vão passando, no versos de 5 a 9, eles vão estabelecendo um relacionamento. A Bíblia diz assim: disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac seu filho, ele tomou um fogo e um cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E a Bíblia diz que eles chegaram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs a lei em ordem, amarrou Isaac seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Existe uma frase que vai ser repetida 2 vezes nesse texto que eu acabei de ler. No verso de número 6 e depois no verso de número 8. No finalzinho do verso de número 6 diz assim: assim caminhavam ambos juntos. E lá no finalzinho do verso 8 vai dizer de novo: e seguiam ambos juntos. Um dos grandes privilégios da vida familiar é poder caminhar junto. Nós vivemos um conflito de gerações, e o conflito de gerações vai se estabelecendo porque a cabeça madura do pai não consegue mais conceber a imaturidade do filho. E 2 mundos vão se formando dentro de casa. E às vezes, ainda que estejam assentados na mesma sala, não estão caminhando juntos, porque não há compartilhamento. Cada um está vivendo a sua vida, seus interesses, seus ideais, suas realidades. Enquanto os pais estão preocupados com as provisões da casa, preocupados com as responsabilidades da vida, os filhos estão preocupados com o videogame, em acertar aqui ou ali. 2 realidades se estabelecem na comunhão familiar, e ainda que pais e filhos estejam próximos, nem sempre estão caminhando juntos. Somente quando pais e filhos caminham juntos é que se oferece